Palpites para Corinthians e Inter, Grêmio e Remo. Em Corinthians, né? Então vai dar 1-0 Inter e o Grêmio vai meter 3-1 no Remo. O Inter perde por 3-0 e o Grêmio ganha de 3-0. O Grêmio ganha de 2-0 e o Inter empata em 1-1. 1-1, Inter e Corinthians e Grêmio 2-0 no Remo. O Grêmio faz 3-0 no Remo e o Corinthians faz 2-0 no Inter. Em São Paulo, 0-0, na Arena Grêmio 4-0. Domingo é Páscoa e Páscoa tem chocolate. O Corinthians ganha de 3-1 do Colorado. E na Arena contra o Remo, o Grêmio, seu coelho, faz 3-0. É Páscoa, é chocolate. O Grêmio ganha do Remo por 2-0. O Internacional empata com o Corinthians em 1-1. Lá na KTO eu vou de Corinthians 1, Inter 0, Grêmio 2, Remo 0. O Grêmio ganha por 4-0 do Remo e o Inter 1-0 em cima do Corinthians. O meu palpite para Corinthians e Inter é Corinthians 2, Inter 0 e para Grêmio e Remo, Grêmio 2, Remo 1. O Inter ganha de 3-1 e o Grêmio ganha de 1-0. Vocês viram aí, pessoal? A imprensa geral, goleada, 3-0, 4-1. Ninguém falou nem sequer que o Remo vai empatar. Será que os jogadores não vão tomar vergonha na cara hoje? E fazer algo para a instituição do Clube do Remo? Pois é, deixei aí, tá aí, ó. Ninguém acredita no Remo. Na verdade, quem acredita no Remo só somos nós, né, torcedores do Remo. Ontem o Marcelinho Carioca falou besteira, já deixei o vídeo aí. Tá na hora de responder, jogadores. Léo Condé, tá na hora, pô. Tá na hora de ganhar um pontinho fora de casa pra gente mostrar que a gente tá vivo no campeonato aí. Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Beleza? Vamos lá, galera. Daqui a pouco o Leão Azul entra em campo contra o Grêmio lá na Arena, né, no Rio Grande do Sul. E o Leão Azul vai em busca da sua primeira vitória fora de casa. Será que é hoje? Esse domingo de Páscoa, né? Será que o Remo vai conseguir um feito histórico? Torcemos por isso e queremos que isso possa acontecer. Eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo. Lembrando, sigam a gente também nas outras redes sociais, tá? A gente começou a movimentar aí o Instagram e agora o TikTok também. É só procurar tudo nosso, nada deles. Tanto no Instagram quanto também aí no TikTok. No Instagram, @tnd.crt13 e TikTok, @tudo nosso, nada deles, tá bom? Sigam a gente lá, começamos a movimentar bastante desde ontem, né? A gente tem que se juntar, né, nas redes vizinhas aí, que são as redes sociais, para a gente poder cada vez mais estar chegando longe para com vocês aí do outro lado. E aqui o like e a inscrição é importantíssimo, não se esqueça. Chegando em 30 mil inscritos aqui, vamos sortear 2 camisas oficiais do Clube do Remo, tá bom? Oficiais do Leão Azul Paraense. Vamos lá, pessoal. Hoje o Remo encara o Grêmio, jogo dificílimo, mas quem sabe aí o Remo hoje não consiga se superar nesse domingo de Páscoa, né? Onde foi o renascimento de Cristo, o Remo não consiga renascer, né? Neste campeonato brasileiro, onde infelizmente estamos na lanterna e só temos apenas uma vitória dentro de casa frente ao Bahia. E para falar em vitória, temos que lembrar do Bahia. Para falar do Bahia, chama 3 pontos e hoje a gente precisa pontuar. Um ponto hoje seria também importantíssimo, né, para o Clube do Remo. O Léo Condé tem algumas dúvidas e essas dúvidas serão aí saneadas, né? Às 19h30, o jogo é 20h30, 8h30. 19h30 aí já deve ter a escalação oficial. Falei no vídeo de ontem, aonde eu vou deixar aqui em cima no final deste vídeo, né? O Remo faz um jogo importante e ontem a Série A do Campeonato Brasileiro já tiveram alguns jogos. Deixa eu colocar para vocês aqui as partidas de ontem. Pronto, tivemos São Paulo 4, Cruzeiro 1. Mas que fase vive o Cruzeiro, né? Que fase... É aquele negócio, o Cruzeiro tá com problemas internos, o time não é ruim, inclusive é muito bom, mas quando o interno atrapalha e vem para dentro de campo, o negócio é complicadíssimo, pessoal. Complicadíssimo mesmo, porque o dono de supermercado lá tá injetando o real, né? Mas entende de supermercado, de rede de supermercado, não entende de futebol.
e as brigas internas estão lá. O São Paulo meteu um sapecaiá de 4-1, foi humilhante. Inclusive os jogadores do Cruzeiro, né, da Raposa, vieram até o público para falar, né, desta derrota para o São Paulo e pedir desculpa. A torcida não quer saber de desculpa, a torcida quer saber de desempenho em campo, é o que a torcida do Remo espera hoje. Coritiba 1, Fluminense 1, né? O que eu tenho para falar? Que o Coritiba tá fazendo certo. Coritiba manteve a base do ano passado, mudou alguns jogadores, inclusive te levou o nosso artilheiro Pedro Rocha e vem dando certo. Coritiba tem estrutura também de Série A, né? Isso ajuda bastante. Coritiba ontem empatou com todo o poderoso Fluminense. Foi em casa? É. Mas se vocês pegarem a classificação, no qual eu vou deixar já, vocês vão ver o que o Coritiba já conseguiu fazer em 10 rodadas. Vasco da Gama 1, Botafogo 2. O Vasco perdeu em casa, em São Januário. Tudo voltou ao normal, né? O anormal era o Vasco ter ganho 2, 3 seguidas. Aquele famoso melhora da morte do Vasco da Gama com a chegada do Renato Gaúcho. Parece que acabou, né? E perdeu para o Botafogo, que vem em crise também, transferban, problemas financeiros, né? O John Textor, né? O presidente Textor, o presidente lá do Botafogo da SAF, deixou alguns problemas depois das belas campanhas que o Botafogo fez em Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, sendo campeão, inclusive. O Botafogo ganhou do Vasco em São Januário 2-1 e tudo volta ao normal. Hoje, daqui a pouco, teremos Chapecoense e Vitória, Flamengo e Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, Corinthians Internacional, Mirassol e Bragantino. E fechando a rodada, se Deus quiser, com chave de ouro, Grêmio e Clube do Remo, hoje às 20h30. E fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, Instagram, TikTok e aqui principalmente no YouTube, que a gente vai trazer informações sobre, tá? Bom, a gente tem a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, líder, São Paulo segundo, depois dessa vitória, né, cachapante em cima do Cruzeiro. Fluminense, que tá muito bem na competição, realmente é um bom time. E o Bahia, né? 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Levou apenas 7 gols, 4 foram do Remo, né? O futebol, ele é às vezes surpreendente, às vezes foge da caixinha e a gente não consegue explicar. E é isso que a gente quer hoje, não saber explicar, é isso que a gente quer hoje, né? Chegar aqui no pós-jogo, chegar no vídeo e falar, olha, o Remo ganhou do Grêmio, não se sabe se como, não sei o porquê, porém não me interessa. O que interessa são os pontos. Então a gente olhando para a tabela, o Bahia ganhou 5, galera, de 8 jogos, tá? O Bahia, inclusive, tem 2 jogos a menos do que o São Paulo, que tem 20. Olha só a situação que o Bahia se encontra confortável no campeonato. Se o Bahia ganhar as 2 partidas que lhe restam, ele está à frente do Palmeiras. Ele vai à liderança da Série A. Vou repetir, liderança da Série A. Do campeonato mais difícil da América do Sul, como eu falo. E o Bahia tem 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Levou 7 gols. Tem a melhor defesa da competição ao lado do São Paulo. 4 foi do Remo. Será que o Remo não pode escapar desse rebaixamento, dessa degola? Depois do comparativo que eu fiz com o Bahia? Claro que pode. Mas tem que pontuar o quanto antes, porque as rodadas estão afunilando e vai chegar uma hora que será irreversível, será impossível, essa é a grande realidade. Então, o Atlético Paranaense quinto, né? Fechando aí a lista da Libertadores. Sul-Americana, Coritiba, Flamengo, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio, né? O Grêmio é o último aí da zona de classificação para a Sul-Americana até então, que essas vagas podem aumentar, né? Se tiver campeão Libertadores, etc. Bragantino, 12º, Vitória, 13º, Santos, 14º, Corinthians, aí o 15º colocado, Internacional, 16º, fechando os clubes que hoje estariam na Série A 2027. Lá embaixo, infelizmente, né, Chapecoense, Cruzeiro, Mirassol e Remo. Quando eu falo infelizmente é pelo Remo, tá? Não é pelo Chapecoense, nem pelo Cruzeiro, nem pelo Mirassol. Por mim, que eles fiquem lá, que são menos concorrentes pro Remo. O Remo ganhando hoje, ele chegaria ali a 9 pontos, não sairia da zona por causa do critério de desempate, mas já igualaria ao Internacional em número de vitórias e pontos. 2 vitórias e, né, em 9 pontos. E aí perderia no saldo de gol negativo, que o Remo tem menos 7, né? Só perde pro Cruzeiro. O importante é o Remo somar pontos. O Remo hoje, tá? O Remo hoje ganhando, ele sai, empatando, ele sai da lanterna. Tá? Ele sai da lanterna e ultrapassa o Cruzeiro pelo saldo de gols. O Remo iria a 18º colocado, deixando o Mirassol em último e o Cruzeiro em penúltimo. Tá? E
perderia ainda para Chapecoense, né? Que tem -6, o Remo -7. O Remo ficaria em 18º. Então, empate, o Remo fica em 18º. Chapecoense não ganhando, o Remo ganhando. Hoje o Remo fica em 17º. Me daria um suspiro enorme, porque pegaria o Vasco na próxima rodada. Né? E ganhando do Vasco, o Remo empataria com o Vasco com 12 pontos. Lógico, são suposições, futebol não existe em si, mas a gente precisa sonhar com isso. E para isso, os jogadores dentro de campo precisam urgentemente entender que precisa se somar pontos, ou pelo menos um pontinho hoje, para a gente lotar o Mangueirão no sábado contra o Vasco da Gama. A gente precisa, galera, urgentemente a gente precisa sair desta zona de rebaixamento, tá? Deixar essa lanterna, porque o Clube do Remo não subiu para a Série A depois de 30 e poucos anos, né? Para cair novamente, que seria drástico para a nossa instituição centenária. Pois é, galera. Então é isso aí, né? Nesse domingo de Páscoa, que o Clube do Remo consiga sair vitorioso e que a gente não leve o chocolate, né? Como eu deixei lá no início do vídeo. Todo mundo dando o Remo como o derrotado da história, né? O time que vai pegar goleada. É isso, né? Essa prepotência, eu espero que os jogadores tomem chá de semancol e defendam com afinco, com garra, né, a camisa do Clube do Remo, que a gente saia de lá, de Porto Alegre, pelo menos com um pontinho, depois da derrota pro Santos, onde ficou aquele gosto amargo que dava pra gente, no mínimo, né, galera? No mínimo, ter pego um ponto lá. Mas já foi, acabou, agora é pensar no Grêmio. Galera, deixa o like, te inscreve no canal aí, tá? Segue a gente no TikTok e também no Instagram. Valeu, galera. Abençoado domingo, bom jogo a todos nós. Vamos pra cima, Leão. Fui.